bem-vindo para mais um episódio do Arte na Mesa. Hoje, Hugo Rodrigo. Fala aí, gente, tudo bem? Fala, Leandro, tudo certo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vou rapidamente agradecer o patrocinador do canal, Câmera Ninja, sua loja de audiovisual e de fotografia. Lá na Conselheiro Crispiniano, você pode comprar lá na loja, número 105, primeiro andar, ou comprar pelo site e retirar na loja, ou de qualquer lugar do país, comprar e receber em casa, na comodidade do seu lar. E quero agradecer também um novo apoio, que é o VCM Social, Vá com Música, está chegando para apoiar o podcast, sensacional, fortalecendo. Hoje a gente vai falar com ele. É isso aí! Ah, cara, que felicidade! Publicitário, radialista e escritor. É isso aí, inclusive. Tá bom, né? Inclusive tem um livro muito legal aqui que eu quero presentear a você, que é o Resquícios, que ele tem resquícios, pois deixa eu ler aqui. Poesia Caótica para Dias Tranquilos. Cara, esqueci o nome do próprio livro. Tem umas fotos muito bonitas aqui, né? Que inclusive ela foi tirada por um grande fotógrafo chamado Leandro Pires. Tá em mãos aqui para você se apresentasse. Vou até chegar perto, porque na verdade a hora que você chegou me mostrou, me emocionei. Eu sabia que eu tinha feito essas fotos, né? Óbvio. Né? Sim, claro. Que ele sabia, ele chegou para fazer as fotos pro livro mesmo, era o projeto. Todas as fotos, inclusive a foto da Bill, né? Que tem aqui, ó, né, na ponta, essa foto, que inclusive essa foto ela tá tão bonita que eu coloquei ela no meu Instagram, eu coloquei ela em todos os lugares, é foto do WhatsApp também. E ó, fiz uma coisa que todo mundo tem que fazer, viu? É reconhecer o trabalho do artista alheio. Então aqui, nesse livro, a gente também tratou de colocar os créditos para Leandro Pires. Então, logo que você pega a ficha catalográfica, tem todo quem fez a parte de edição, inclusive, mais uma vez, falar da editora Verso, que foi a editora que me ajudou. Então, a professora Cláudia Unti e Lia Albuquerque, que fizeram um trabalho excelente junto comigo nesse livro. A parte de edição, revisão, direção artística, diagramação, foram elas que fizeram. Então, mais uma vez, um beijo para o pessoal da Editora Verso, que fez um trabalho de muita competência nos 3 livros que eu lancei. Cara, animal, me emocionei. Primeiro livro que eu tenho nome no livro, velho. Não sou escritor, só posso entrar nos livros assim, né, velho, com a foto. Sim, e assim, foi um ensaio que a gente fez, né? Mais uma vez falando sobre o trabalho do Leandro. Nesse ensaio, a gente tirou muitas fotos. Além de eu tirar as fotos para o livro, toda a parte conceitual que a gente fez, né, para encaixar com os textos, a gente também fez muitas fotos, né? Uma foto com roupas do dia a dia, roupas de social, inclusive, para utilizar que eu utilizo até hoje, inclusive, no meu LinkedIn. Então, cara, ficou... essa impressão aqui tá maravilhosa, sim, né? sim. Não perdeu nada de textura, de profundidade de cor. Essas estrelinhas eu que pus ou foi uma edição depois? Eu acho que você colocou as estrelinhas e acho que o pessoal da editora também deu uma reforçada, nas estrelinhas ali, porque... Ficou animal, cara. Essas estrelas, elas estão ligadas totalmente ao conceito do livro também. Galera, eu recomendo... Mesmo sem ler, porque o cara é fera. É uma trilogia, né? Vamos falar dos livros? Bora. Primeiro, Peraí. Como que você começou nesse lance de escrever? Solta a voz pro povo. Tá. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Eu não era a melhor pessoa com matemática, assim. Então, eu gostava mais de escrever. Então, desde a escola, eu já fazia redações e o pessoal falava, bom, você escreve bem. Né? Então, participava dos concursos que tinham na escola, né? E aí, eu lembro quando eu estava na 5ª série, que pediram para escrever sobre a temática, porque eu participava de um centro juvenil, né? Inclusive relacionado aos salesianos. E aí tinha o Jornal da Comunidade, né? E nesse jornal estava começando a campanha da fraternidade da época, que era Água, Fonte de Vida. Isso foi em 2004. E eles falaram, as crianças precisam escrever um texto, um poema, né, algo que represente essa campanha da fraternidade, que era Água, Fonte de Vida. E aí eu escrevi um acróstico de
água, fonte de vida, escrevi um poema acróstico, e o meu poema saiu na comunidade, né? Então eu sempre tive muito forte essa ligação com a escrita. E aí a gente vai crescendo, obviamente que esse é o problema, né? As pessoas elas acreditam que a arte é só uma brincadeirinha ou uma coisa de criança. Sendo que a arte, cara, a arte é a vida, cara. Você tem que continuar fazendo arte pela vida inteira, porque você tem o ser humano tem essa necessidade, né? E aí eu tinha esquecido totalmente da minha escrita. Obviamente que eu fui me envolver com outro tipo de arte, eu fui tocar instrumentos musicais. Quando chegou por volta de 2020, é uma outra história. Vou continuar falando aqui porque eu vou começar a colocar várias camadas de história, né? Entre 2016 e 2017 eu comecei a fazer curso de locução. Em 2018 eu comecei a trabalhar como locutor de mercado. Trabalhava como locutor de mercado e comediante. Então eu falei, cara, eu vou largar o mundo... 2016 eu terminei meu curso, 2017 eu larguei o trabalho que eu fazia antes. E eu falei assim, cara, vou me dedicar a trabalhar como locutor. Em 2018 comecei a trabalhar como locutor de mercado e como comediante de stand-up. E aí eu falei, cara, eu vou engrenar nessa, eu quero entrar no mundo da locução, eu quero me dedicar porque a locução e a comunicação é algo que rege a minha vida. É algo que eu me sinto como se eu estivesse fazendo a minha missão. A minha razão de existir é a comunicação. E aí chegou por volta de 2019, apareceu uma grande oportunidade para mim numa rádio muito renomada, né? Que eu falei, cara, essa aqui vai ser minha porta de entrada para o mundo do rádio. Sim, sim. E aí 2019, na verdade, foi no 2019 no começo de 2020. E aí quem tá ligado sabe o que aconteceu no começo de 2020, né? E foi justo no começo. Fiquei empolgado porque era para eu ser repórter, apresentador, animador. Nossa. Eu fui contratado para fazer imitações, para eu interagir com o pessoal, para eu fazer cabeça de reportagem, entrevistar as pessoas. Eu falei, nossa, perfeito. Aí a rádio pegou, a rádio pagou o avião. Inclusive o evento era na Bahia. A gente pegou o avião, foi para Bahia, chegamos lá, montamos tudo perfeito. Tava feliz da vida. No dia seguinte ia começar. Deu mais ou menos 11 horas da noite, depois que a gente já tinha montado tudo assim, ó. Tava dentro do meu quarto de hotel. Vocês são da rádio? Sim, somos da rádio. O evento foi cancelado por essa tal pandemia aí. Então vocês vão ter que voltar para São Paulo amanhã. Ou seja, eu fui para Bahia, arrumei lá a rádio, jantei e voltei para São Paulo no dia seguinte, porque o evento foi cancelado por causa da pandemia do coronavírus. E aí o trampo foi pro espaço. Eu falei, tô com uma mão na frente e outra atrás, porque eu fazia locução na época para Nextel, extinta Nextel, que não existe mais, se fundiu com a Claro. E eu falei, cara, e agora, o que eu faço? Aí um amigo meu falou assim, cara, tô precisando de uma pessoa que trabalhe em espanhol, né? Que entenda do business development, né? Na parte de marketing, e eu preciso que você me recomende alguém. Eu falei, eu conheço né? Que fala espanhol, prazer, fala inglês, né? Prazer, você é melhor ainda. Minha recomendação, né? Prazer. Aí ele falou assim, boa, eu já conheço o seu trabalho, então muito melhor, vou começar, vamos conversar aqui e tal. E aí eu comecei a trabalhar de home office como analista de negócios, só que eu estava em casa. Estava em casa no meio da pandemia, não tinha nada para fazer, e agora, o que eu faço? E aí eu comecei... Aí, detalhe, nessa época eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Ai, que beleza. Nossa, então eu tava daquele jeito. Sabe quando você transpira arte, que você tá muito reflexivo? E aí eu comecei a escrever um livro, assim. Falei, cara, eu comecei a escrever, né, sobre o que eu tava sentindo. Só que ia ser um livro, ele não ia ser exatamente não ia ser um livro de poesia, ele ia ser só um diário que eu ia colocar o que eu sentia, né, enfim. E aí eu falei, cara, não tô conseguindo escrever porque eu tenho que trabalhar em casa, né? Só que eu falei, bom, mas eu preciso colocar o que eu tô sentindo para fora, então eu vou escrever poesia. Daí eu comecei a escrever poesia, escrevi uma, escrevi duas, tal. Comecei a escrever. Comentei com a minha psicóloga falou assim, por que você não escreve um livro? Eu falei, não sei, é porque isso é muito pessoal, né? É muito pessoal. Não, escreve um livro, porque é muito legal e tal, vai ser bom para você. E eu falei, tá bom.
Aí embarquei. E aí eu comecei a escrever 5, 6 textos por dia, né? E aí no final de 2 meses eu tinha escrito um livro. Caramba. Que é o primeiro livro, que inclusive ele tá aqui, não vai dar para ver direitinho, mas é o primeiro livro que eu fiz, que é o Fotografias da Alma, que foi um livro também lançado pela Editora Verso, que olha que, você acredita em sincronicidades? Muito. Cara, minha psicóloga falou para eu escrever livro, falei, maravilha, vamos escrever livro. E deu, sei lá, um tempo, apareceu para mim um post orgânico de uma pessoa que eu tinha que tinha me adicionado no Facebook aleatoriamente, que é o Carlos Silveira, que também é poeta, falando assim, nós somos uma editora, estamos recebendo inscritos e tal. Eu falei, cara, é um sinal, sinal. Então, vou publicar. Então eu vou publicar. E aí foi por causa disso, né, eu terminei o livro em agosto, entreguei para a editora, em novembro de 2020, eu estava lançando o meu primeiro livro, que foi Fotografias da Alma. Porém, né? Pô, não tô deixando você falar, mas... Não, mas tá... Porém, o que aconteceu? Pra falar é você, mano. O cara tá cansado de me ouvir. Que eu tô... Até me deu uma bronca, o cara não deixa o entrevistado falar, velho. Que isso? Tô aqui quietinho. Não, véio. Show. O segundo livro, ele veio porque eu tava editando o primeiro livro, mas eu falei, cara, mas eu ainda tô com vontade de escrever. E aí eu já tinha me recuperado, eu já tava tratando. Eu fui fazer tratamento psicológico, fui fazer tratamento psiquiátrico também, porque na pandemia a saúde física e a saúde mental das pessoas foi assim... Foi pro trapo. Foi pro trapo, né? Então eu falei, cara, vamos lá, eu ainda preciso escrever, só que eu já estava melhor, eu já tinha desenvolvido, né, todo o luto, todas as coisas que estavam passando, então eu estava muito em paz. Eu falei, cara, eu quero continuar escrevendo. Eu continuei escrevendo, eu lancei o Fotografias da Alma e eu continuei lá. Quando deu, sei lá, 10 meses, eu já tinha terminado de escrever o segundo livro, Sim. Que é o Rubro, A Primavera Poética do Palhaço Tristóvão, né? Que tem a ver também com o ensaio que a gente fez. Sim. E eu falei, nossa, cara, muito bom, sabe? Fiquei feliz, né? Porque é um livro... O Rubro, ele é muito prazeroso para mim, porque na época que eu escrevi, eu senti que foi uma delícia escrever. Uma delícia escrever. Foi muito prazeroso, embora... No Rubro tem o texto para mim que é o texto mais pessoal, que era como se eu tivesse saindo pelado na Avenida Paulista, que é muito pessoal. Abriu tudo, né? A alma, né? Eu coloquei tudo que eu tinha ali, né? Então, por isso Fotografias da Alma. Fotografias da Alma, porque tem uma frase no Fotografias da Alma, que é uma frase do Sérgio Vaz, que tem a ver também com fotografia, que diz: o poeta é o fotógrafo do sentimento. Então... Ele sabe disso que tá no livro? Sabe. Eu conversei com ele e entreguei o livro para ele também. E aí, Sérgio? É que eu já tô falando um tempo que eu queria trazer ele. O Sérgio Vaz, ele é um cara maravilhoso, assim. Cooperifa tem uma construção monstra na minha história de arte, assim. Sim. Peguei lá do começo. Sarau da Cooperifa. Inclusive, quando as coisas começaram a se abrir novamente, depois né, que as coisas começaram a melhorar, a vacinação, então eu fui muito em Sarau da Cooperifa, que estava rolando lá no centro de São Paulo, na Luz. Então, eu participava e conheci muitos poetas através da Cooperifa também, né? Porque fazia Cooperifa e convidava outros saraus e também convidava o pessoal de slams. Então, você ia conhecendo muita gente e também aproveitava essas oportunidades para vender os meus livros, né? Sim. E foi uma época muito prazerosa, assim. Mas tem coisas na nossa vida que a gente não pode mexer. Tem coisas do nosso passado que tem que ficar no nosso passado. É melhor deixar lá. Que é melhor deixar lá. E na época que eu escrevi o livro, eu acabei escrevendo sobre muita coisa, inclusive sobre certos amores que eu vivi, né? E eu falei, cara, não, acabou, eu só escrevi isso aqui para resolver. E na época uma pessoa pegou e falou assim para mim, pô, mas por que você não avisa para essas pessoas que você se relacionou, né? Que você escreveu uma coisa tão bonita assim? Poxa, se fosse eu, era uma mulher que falou isso aí, né? Se fosse eu ficaria muito triste de saber que alguém escreveu algo para mim e não me contou. Sim. E aí isso alugou um triplex na minha cabeça.
Eu sei como é. Ele só alugou um triplex na minha cabeça. Eu falei, cara, pode crer, acho que eu vou... Já passou muito tempo, as coisas que aconteceram e tal. E aí eu decidi, né? Eu falei, vou procurar, assim. Entreguei o livro e tal. E aproveitei para falar tudo que eu sentia, tudo que eu sentia naquela época, enfim, coisas que eu deixei passar. Mas foi nesse momento que eu vi, cara, tem coisa do nosso passado que tem que ficar no nosso passado e que tem que ficar no imaginário mesmo. Sim. E aí eu tive essa oportunidade, mas também foi bom porque eu meio que exorcizei alguns monstros internos, né? E aí eu falei, cara, acabei ficando mal, assim, também tive uma... Porque acabou mexendo com outras coisas estavam acontecendo na minha vida também. E eu falei, bom, não vou escrever por um bom tempo. Decidi assim, não vou escrever isso. Fotografias da Alma em 2020, novembro de 2020, Rubro em 2021, no dia 21 de setembro, quando começava a primavera. Inclusive, é coisa de artista. Artista é muito maluco. Eu peguei e coloquei o livro, né? Eu lancei o livro no dia 21, acho que foi no dia 21 ou 22 de setembro, não lembro exatamente. Mas no primeiro dia da primavera, e naquele ano a primavera começava às 4h21. Pois foi exatamente nessa hora e nesse minuto que eu lancei o livro. Que louco. Cara, lancei o livro a Primavera Poética do Palhaço Cristóvão vai ser lançado na primavera, no primeiro dia da primavera. E aí, bom, foi aquela... No primeiro instante da primavera. No primeiro instante da primavera. Bem, né? Boa sacada. Então, foi muito legal, tal, mas acabei tocando nessas coisas. Na época, meu pai também passou mal, então todas essas coisas acabaram influenciando, perdi o show. Falei, cara, eu pensei que eu ia conseguir lidar, pensei que eu tava ali no meu limite, que eu ia segurar o rojão, não consegui. Falei, cara, vou parar com essa história de escrever. Chega, não vou, deixa pra lá. Mas o que justamente me salvou de eu não ficar mais mal, que na época eu fiquei ruim, fiquei péssimo, assim, de enfrentar muita coisa, foi escrever. Aí no ano seguinte, eu passei um ano escrevendo esse livro, O Resquício. Aí eu peguei e escrevi, falei, não, vou esperar um pouco. Aí eu comecei a escrever, só que escrevi ele, assim, no fundo do poço. No fundo do poço. Escrevi. Então tem muita coisa que é angustiante, né? Eu acabo abrindo um sentimento de sentimentos que não couberam nos 2 primeiros livros. E foi uma escrita muito particular, mas com Resquícios eu decidi conectar os 3 livros, transformar isso numa trilogia. Sim. E aí, por que das estrelas? Porque cada estrela representa um texto. Cada estrela representa um texto. E o que forma junto, né, uma junção de estrelas? Uma constelação. Então eu decidi trazer essa simbologia das estrelas, porque as estrelas de textos iam formar uma constelação de histórias. Então existem várias constelações dentro dos livros. Sim. Que acabam se conectando. Por exemplo, não somente as histórias dos amores que eu vivi, mas dos meus amigos, histórias que de personagens que eu acabei criando, que fazia referências. Um heteronômio que tem dentro aqui, que é o Alex, né, que é o Alex Pereira, que é um personagem também, que é o poeta e seus poemas, né, que a gente vai criando essa conexão. E também, além disso, o luto, né, o luto da morte da minha mãe, eu acabei lidando, acabei formulando isso através dos meus textos, contando as coisas pessoais, enfim. Nessa época eu estava lendo muito Rubem Alves. Tá. E o Rubem Alves ele é muito cronista. Né? Rubem Alves, Fernando Pessoa e seus inúmeros heteronômios também. Então, esse livro ele foi para expurgar e para fechar um ciclo. Né? Que aí eu falei, cara, eu percebi que, né, eu já puxando o gancho, todo livro eu percebi que eu sempre estava me despedindo de algo. Chegava no fim do livro, rolava uma despedida. E aí a vida ela é de encontros e despedidas. E aí eu falei, cara, então esse livro vai ser uma despedida dessa trilogia poética de todas as coisas que eu vivi, né? E aí eu acabei criando um contexto, criando um conceito, na verdade. Sim. Um conceito para chamar todas essas coisas do meu passado, que eu correspondo aos meus primeiros 30 anos de vida com esse nome,
que muita gente via e perguntava, mas o que é isso? Tal. E aí eu decidi deixar em mistério, mas nesse ano eu decidi revelar o que é, né? Que é Monte Rei. Monte Rei são Tô contando em primeira mão para todo mundo aqui. O que é Monte Rei? Monte Rei são os meus primeiros 30 anos de vida, e Monte Rei na minha vida e na minha literatura significa o meu passado. Adeus Monte Rei não é nada mais, nada menos do que eu me despedindo do meu passado para viver coisas novas. Porque você fala de Monte Rei nos livros. Isso. Olha aí, hein? Arte E aí? na mesa exclusiva. Da hora. Rapaz, isso foi uma coisa muito, muito pessoal, né? Porque na época, como eu trabalhava, eu tenho uma simbologia por trás. Tá, por quê? De onde você tira o nome Monte Rei? Eu tenho uma simpatia pela cidade de Monte Rei. Sim, né? Desconfiei. Por causa de inúmeras coisas. Né? Tá. A primeira delas é porque, como eu falei, eu trabalhava com desenvolvimento de negócios. Tá. E toda vez que chegava alguma coisa assim, nós temos uma campanha e tal, maravilha. E quando chegava coisas que vinha, porque Monte Rei é o segundo maior polo industrial do México, e eu tratava territórios México, América Central, Caribe, Porto Rico, norte da América do Sul, sul da América do Sul, Chile, Argentina, além da minha ligação, né, com a América Latina, porque eu sou nascido aqui no Brasil, mas também sou chileno de origem, né? Porque meu pai é chileno e eu tenho os documentos chilenos. Sim. Falo espanhol, enfim. Ele é de onde? O pai de uma cidade chamada Constitución. Constituição. Isso. Conheço. E é uma cidade balneária muito bonita. E aí, por eu trabalhar com território latino, né, com território hispânico latino, eu tinha muita simpatia pela cidade de Monte Rei, porque tudo que chegava de Monte Rei sempre dava bom, assim. Não, vamos ligar. Tá, então quando eu via lá 52, 81, eu falei, bom, esse Monte Rei vai dar bom. Nuevo León vai dar bom, sabe? Então ligava, ela tinha muito sucesso, muito êxito. E aí eu descobri que dentro da cidade, a cidade de Monte Rei, no México, é a capital da cúmbia. Então tem muitos artistas e existe um movimento lá dentro, que eu falo no livro. Velho. Um salve pro camarada Ernesto. Já passou aqui, os caras tocam cúmbia, velho. Da hora. Então, porra, cúmbia é muito bom. Eu particularmente gosto de cúmbia. E dentro do México, né, da cidade de Monte Rei, tem um movimento muito forte da cúmbia e tem um estilo que é a cúmbia rebajada. Cúmbia rebajada é nada mais do que a cúmbia colombiana, que é conhecida como vallenato. Os sonideiros, que eram como se fossem os DJs, eles pegavam as cúmbias vallenatos, porque muitos colombianos foram para o México, fugindo do narcotráfico, enfim. Nossa, uma aula de história. Sensacional. E aí depois o pessoal pegava e colocava para tocar o CD. Só que numa dessas noites, um sonideiro foi tocar e aí a música... Era tudo em disco, né? Era tudo em vinil. Então teve um problema na música e o CD começou a rodar mais... O vinil começou a rodar mais devagarinho. E aí a música começou a ficar mais lenta. E o pessoal falou, mas tá legal assim. Não, começa a tocar mais assim. Aí o pessoal pega todas as músicas e eles reduzem o pitch da música e a velocidade. Então a música ela fica parecendo outra. Né? Sensacional. Então, e aí isso foi incorporado na cúmbia mexicana, né? Então... a cúmbia, inclusive tem uma cúmbia que chama Cúmbia de Nuevo León, né? Que é muito bonita, assim, porque os caras já gravam tudo grave, e aí, é bonito, né? Então, o cara pega e diz, Nuevo León se baila la cumbia, acordeon. Mano, coisa mais bonita. Eu acho animal. Eu adoro também. Né? Então, na época, eu tava ouvindo muita cúmbia, né? Então, e eu achei esse nome muito bonito, né? E aí tem, inclusive, recomendar um filme que eu gosto bastante, que se chama, se você pesquisar na Netflix, que é I'm Not Longer Here, né, em inglês, que é Já Não Estou Aqui, que é um filme que ele conta o que aconteceu. Já não estou aqui. Já não estou aqui, né? O Já Não Estou Aqui é um filme que ele fala sobre essa realidade do que foi, né? Mais além do que foi essa questão de gangues, que a gente sabe que acontece no México, mas um cara que vai para os Estados Unidos ilegalmente para fugir da violência dos Estados Unidos, e o sonho dele
Nossa, eu acho muito bonito esse filme. O sonho dele era voltar para Monte Rei, só que quando ele volta para Monte Rei, já não tem mais nada a ver, sabe? Já não é mais a Monte Rei que ele conhecia. E aí, tipo, eu meio que também acabei pegando essa inspiração. Falei, cara, a gente tá sempre querendo que as coisas voltem a ser do jeito que a gente queria, mas as coisas não existem mais do jeito Difícil, né? que nós queríamos, né? Então, todas essas coisas, e foi, cara, então eu vou nomear, sabe? Vou nomear esse conceito também, tem muito a ver. Se você lê o livro, eu também falo Monte Rei, menciono Monte Rei diversas vezes, tem a ver com o passado e tem a ver com essas histórias e todas essas paradas malucas que saiu dessa cacholinha aqui. Sensacional. E os livros, eles se conectam? Você precisa comprar os 3? Você tem que comprar... Se o cara lê só o terceiro, ele já... Ah, boa. Os 3 livros, eles se conversam entre si, lógico. Mas se você comprar um livro e você lê uma história, você pode até ler solto. Você lê uma história solta, você vai captar a mensagem. Sempre vai ter micromensagens que são passadas em cada texto. Tá. Só que se você for lendo o livro inteiro, né, em ordem, você vai lendo pouco a pouco, você vai perceber que algumas histórias elas se conectam. Então, por exemplo, no primeiro livro, que tem... Conta, por exemplo, vou pegar o Alex, né, que é um personagem. No primeiro livro, tem uma história do Alex, que ele é um adolescente, que ele passa por algumas... na verdade, não, ele é um jovem adulto. Tá. Né? Ele é um jovem adulto que ele está passando por algumas dificuldades, ele está se descobrindo ainda como pessoa mesmo, assim, sabe? Entendendo o que está acontecendo, e ele quer curtir a vida, né? E aí, não vou dar spoiler do que acontece na história e tal, mas ele descobre que a vida não é isso que ele está pensando que é. E aí, no segundo livro, né, não somente no segundo livro, tem uma história do Alex indo numa psicóloga para conversar com uma psicóloga sobre um assunto determinado, que ele quer entender o que está acontecendo. No terceiro livro, o Alex, que era um adolescente, ele tinha acabado de entrar na vida adulta, no último livro, o Alex já é um adulto. O Alex já é um adulto, já é um cara que já tinha passado por muita coisa e que ele já não fazia mais terapia e que ele tinha entendido o que aconteceu no passado. E aí ele começa a desenvolver uma outra história que acaba funilando junto com uma outra história, que aí não vou contar também para não ficar... para não ficar muito... para não perder a graça, né? Porque... e aí tem essa história, nesse segundo livro, ela é dividida em 5 partes, né? Então, tem a parte 0, a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte final. Nesse livro aqui? Nesse aqui. Então, que vai conversar com uma história do primeiro, que vai conversar com uma história do segundo. Espetacular. Então, eu fui criando histórias que vão acontecendo. E por que é poesia caótica para dias tranquilos e não poesias tranquilas para dias caóticos? Porque volta naquele contexto que eu tinha falado, né? Na época, tava tudo bem comigo, tava tudo ótimo. Eu falei, cara, aqui eu tô deitando. Minha saúde mental tava boa, tava tudo legal. Só que aí, quando eu voltei, quando eu decidi falar e procurar coisas do meu passado, revirar a maleta ali e ver coisas do meu passado, né? O que tava tranquilo acabou virando o caos, né? Então, tava tudo tranquilo e virou um caos. Então, por isso que é poesia caótica para dias tranquilos. Eu vivi dias tranquilos e depois transformei os dias tranquilos num caos por querer, enfim. Eu acho que eu já fiz essa pergunta até no dia. Por que palhaço? Você já atuou como palhaço? No dia da sessão das fotos eu fiz essa pergunta. Mas é legal trazer isso pra galera. Boa. Palhaço Tristóvão, 2014. Né? Eu trabalhava numa empresa que tinha palhaços no marketing. Literalmente, era uma empresa que tinha palhaços, né? Que eram os promotores da alegria. Sempre que tinha uma campanha, chamavam os palhaços. E aí, imagina, eu tinha que trabalhar de social,
tinha que trabalhar todo sério aqui, sentadinho, focado. E eu, ai, caramba. Quando passava os palhaços, era o meu alívio, que eu ficava muito empolgado. Eu falava, cara, que legal, tal. Não, quando tiver processo seletivo, eu quero me candidatar. Abriu o processo seletivo para me candidatar à vaga de palhaço dentro da empresa. Pra eu ser CLT palhaça, literalmente. Que style, velho. E aí eu falei assim, cara, vou me candidatar. Quando eu me candidatei, eu não pude ir porque o meu salário era incompatível com a vaga. Entendi. O meu Você não podia regredir. eu não podia dar um passo para trás. E aí, eu fiquei muito frustrado. Tristezas do capitalismo. Eu falei, cara, não, cara, eu fiquei... Por isso o palhaço Tristóvão. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer parte de ações sociais dentro da empresa. E me convidavam para ir para orfanatos, para ir para asilos, né, para doar sangue. E eu comecei a ir. E eu cheguei a ser o cara que mais contribuía na ação social da empresa, né? E aí, numa dessas, falei, não, vamos de palhaço, tal. E aí, nesse dia, eu decidi que eu falei, não, então agora eu vou, né, me trajar como palhaço. E aí tinha uma menina que chegou a trabalhar com Pat Adams, né, e tal. E ela me deu um nariz de palhaço. E aí ela fez a maquiagem, aquela maquiagem que você refez em mim. E aí foi no dia 14 de dezembro de 2014 que nasceu o Palhaço Tristóvão. Nasceu dentro de uma ação social que eu estava fazendo num asilo. Que legal, velho. E aí, na época eu tinha acabado, em 2014 eu tinha Então o Palhaço Tristóvão existe. Né? Existe. Eu tinha acabado de entrar na terapia, acabei de entrar na terapia, minha terapeuta falou, começa a escrever e tal. Lá atrás, antes de 2020, lá atrás. E aí ela pegou e falou assim pra mim, escreve alguma coisa, assim, porque eu não conseguia, eu era tão imaturo emocionalmente que eu não conseguia identificar as minhas emoções primárias. E por causa disso, ela falou, conta o que está acontecendo, escreve um texto para mim, conta o que está acontecendo. E aí, no segundo, exatamente o mesmo texto que está no segundo livro, é o texto que eu escrevi para minha psicóloga. Por que você falou que a maquiagem que eu refiz em você, eu que fiz essa maquiagem aqui no dia, não, Essa né? aqui foi você. Foi você que... Porque eu nem lembrava, Porque foi você, nesse dia, eu falei, cara, vou fazer aqui. E aí você na época... Eu acertei ela. Na verdade, você tinha não sei se você ainda tem, né? Mas você tinha um patrocínio da Color Make. Da Color Make. Você falou assim, não, tem umas maquiagens aqui e tal. E aí você mesmo fez a maquiagem. Aí eu mostrei a foto da maquiagem, eu mostrei a foto de como é a maquiagem do palhaço. E eu reproduzi. E aí você reproduziu. Foi você que reproduziu. Então, além do que, essa é a primeira maquiagem de palhaço que eu fiz na vida, velho. Exato. Você chega perto aqui pra galera, velho. Chega. Olha que loucura, velho. Sim, e aí... Posso pôr essa foto no final do vídeo? Claro, pelo amor de Deus. Nossa. É que na época eu falei, não publica ainda, porque eu tava esperando o livro sair. Agora que o livro saiu, pode divulgar a foto. Eu nem lembro se eu publiquei depois, porque eu lembro que você me avisou que o livro saiu. Você editou as fotos, passou as fotos para mim. Eu lembro. As fotos estavam bonitinhas e tal. E eu falei, cara, pode publicar agora. Aí, isso foi em 2023, a gente já tá em 2020, demorou um pouco, mas... O Resquícios lançou em 2023. Foi em 4 de agosto de 2023, no meu aniversário. E aí eu lancei o livro e aí foi de uma forma, eu fiz ele totalmente, todo o meu processo de venda, ele é orgânico, porque não compensa para mim colocar numa livraria ou numa grande store, vamos colocar assim, colocar nessas que dominam o mercado, que a gente sabe que vende livro baratinho, não vamos trabalhar com nomes, né? Sim. Mas para mim não compensa, porque eu sou um escritor de baixa tiragem. Sim. A tiragem do Resquícios, ela foi de 100, né? Então não compensa para mim colocar, porque primeiro que as plataformas elas cobram uma taxa e as pessoas na época, lá atrás eu vendi o meu livro por R$30. Sim. As pessoas choravam para comprar um livro por R$30. Eu boto fé. Um livro, e olha, modéstia à parte, baita livro. Um livro de qualidade, fazendo a minha propaganda, mas você tem aqui um livro de qualidade, uma capa feita pela editora Verso. Você tem a parte aqui
da contracapa. Dentro, você tem fotos feitas por um profissional da fotografia. Tiozinho aí. O Leandro Pires Fotografia. Você tem aqui a parte da bio. Você tem aqui dentro também, não somente na parte da capa, mas também tem outras fotos aqui. Você tem um QR Code, você tem texto, você tem a parte da edição, você tem as páginas em preto, né, dos poemas em preto. Você tem outras aqui em branco, né? Então tem também... Vai ter uma folha maravilhosa, mano. Então, material incrível. você tem, além disso, você tem imagens aqui dentro, bonitinhas. Então... É um livro de alta qualidade e as pessoas elas estavam chorando. Pô, a galera chorava? Chorava. 30 pila? 30 pila num livrinho, aí eu falava, cara... E nesse livro, eu tive que aumentar o preço dele porque eu tenho uma margem muito baixa. Que os outros eram mais baratos ainda. O primeiro era 30, o primeiro e o segundo foram R$30 na época. Esse aqui eu tive que aumentar para 35, porque assim... Os caras pedem para parcelar. O meu custo, para você ter uma noção... Num livro desse, em 2023, o meu custo dele, só o valor dele, o valor para fazer esse livro, a unidade foram mais ou menos R$26. Ou seja, é um lucro... R$26. E eu falei assim, cara, eu vou colocar só R$5 a mais para eu ter, sei lá, R$9 de lucro. Lucro irrisório, vamos combinar. Lucro irrisório. Fazer pela paixão mesmo. E as pessoas elas ainda choravam para comprar um livro desse. Então, assim, hoje, quando eu vou vender, eu falo, cara... E eu ainda sou, cara, sabe, desencanado. Eu falo, ó, tá legal, você quer os 3 livros? Eu faço os 3 por R$30 cada. Eu vendo num pacote. Um eu faço 40, 2 eu faço 35 a unidade, 2 livros vai sair 70, e 3 eu tô vendendo por 90. Então... Vou falar aqui que, assim, ó... Olhando o material, né? Tô falando de material porque eu não li. Sim. Olhando o material, isso aqui é pra você vender por 70 pilas, velho. Sim. É um livro que... Só que não vende, né? Se colocar esse valor, não vende. Se com R$30 eu já tava penando pra vender livro, imagina se eu colocar 50. Cara, por que o brasileiro é assim? As pessoas, elas... Assim, hoje, saiu recentemente uma notícia que os não leitores no Brasil hoje são maiores do que os leitores, né? Eu me incluo nisso. Isso é eu leio muito pouco. Esse é um grande problema, sabe? Porque é importante que você exerça a leitura, não somente você ler aquela notícia do Zap ou você ler alguma coisinha no Instagram. É interessante você desenvolver a leitura, por quê? Por causa disso aqui, ó. Tela. Hoje a gente está viciado em tela. Né? Então a gente está todo tempo olhando para a tela, a gente está sempre focado em redes sociais, no algoritmo, principalmente quem trabalha com isso, que é uma preocupação, porque é o ganha-pão. Mas é importante sempre você sair um pouco da tela, ir para o físico mesmo, sabe? Olhar para o horizonte, porque isso também, em longo prazo, a gente tem que pensar que isso pode te causar um problema de saúde, né? Então... É óbvio, eu tenho hipermetropia, né? Mas você ficar olhando muito de perto e você ficar forçando a sua vista com iluminação e tal, cara, isso arrebenta a visão. Eu passei a usar óculos por causa disso. Miopia. Mas além da questão da idade, né? Chega a 40 anos, a visão dá uma cansada mesmo e tal. Oh. Não, mas eu uso óculos desde os 19 anos. Sim. Eu tenho hipermetropia e eu não posso tirar esse óculos porque... Se eu tirar o óculos, eu não enxergo nada. A minha visão para perto ela é horrível. Então eu tenho que... Para longe eu consigo ver tranquilamente, mas eu preciso usar óculos porque eu tenho hipermetropia e astigmatismo. Mas a leitura, mais que tudo, ela é importante para você também exercer o exercício... Para você exercer a sua parte crítica. De você ler... interpretar, entender o que o cara tá dizendo ali naquele poema. E poemas são fáceis de ler, assim. São fáceis, mas são difíceis. Mas tem que colocar um pouquinho a cacholinha para pensar. E é importante, não assim, começar pela leitura e ler. Primeiro começar a ter o crivo da leitura, não hábito, mas ler por prazer, porque Rubem Alves dizia isso, né? Que leitura não é hábito. Hábito é escovar os dentes, é tomar banho. Isso é hábito. Leitura você tem que ler porque você gosta. É ler, sei lá, você que gosta de fotografia, você que é um profissional do audiovisual.
lê os manuais, lê as fotos. Lê as fotos. Escrever sobre conceitos de fotografia, sobre planos, ler sobre equipamentos. Assim, você sempre trazer para o lado mais agradável, ou então você também pensar também numa visão de cineasta, por que não? Né, de, vou ler isso aqui e vou trazer isso, como é que eu transformaria esse texto aqui numa cena? Sim. Qual plano eu utilizaria? Para você também exercer o seu lado crítico e o seu lado criativo também. Sabe que eu estava conversando hoje com um amigo meu que mora em Boston e talvez, óbvio, né, toda essa história de intolerância, de extremismo, muito culpado é o celular. Algoritmo. O algoritmo. Porém, o lance do cara consumir coisas curtas condiciona o cérebro das pessoas a não discutirem mais. Então, por exemplo, você tem uma opinião, eu tenho a minha. Puta, eu não quero discutir. Então eu me fecho na minha opinião, viro um extremista e não discuto com você. Por quê? É mais rápido, é mais curto, eu resolvo o problema e tá tudo certo. E aí a gente estava debatendo isso. Então a sociedade ela parou de discutir. Mas discutir, não tô falando de brigar, de discutir coisas saudáveis. A mesma coisa que a gente sentar aqui e começar a falar de pescaria. Vamos falar de pescaria. Puta, eu prefiro pescar no mar. Não, eu prefiro no lago. Isso. Puta, mas o mar é isso. Não, cara, não. Lago é uma porcaria, acabou. O cara não quer entender o porquê que no lago, que a outra posição é legal. Água doce, água salgada, o peixe. Você entendeu? E você não quer me ouvir por que eu acho que é bom no mar. Você só taxa que no mar é ruim, acabou e fica na sua zona de conforto. Os conteúdos curtos, elas trazem esse condicionamento ao ser humano. E eu percebo que eu passei a consumir muito YouTube, muito documentário, e aí eu comecei a acalmar mais minha mente, assim, sabe? Eu comecei a entrar num fluxo de ideias totalmente diferente que eu tava dos conteúdos rápidos ali, de 9, 10 segundos, 9, 10 segundos. É porque quando você para pra pensar, né, focando na questão do algoritmo, o algoritmo, ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele conhece você, a sua namorada não te conhece o tanto, ou a sua esposa não te conhece o tanto que o seu algoritmo conhece, porque o algoritmo sabe. Por quê? Aí vamos falar, isso é teoria da conspiração, mas tá vendo aqui no celular? Tem câmerazinha aqui na frente. Então você tá aqui, ó, você tá olhando aqui, tá rolando o feed, não sei o quê. A câmera tá pegando sua reação. Quanto tempo que você que prendeu a sua atenção esse conteúdo? O que você reage de like, o que você comenta. Por onde você anda, então, inclusive. E não é só a Apple que faz isso, não é todas as empresas estão fazendo isso, porque é importante você ter a pessoa na mão para entregar os conteúdos mais personalizados possíveis. E aí, conforme, vamos supor, você gosta de pescar no mar, eu gosto de pescar na lagoa. Para você, só vai mostrar só pescaria só no mar, dos peixes do mar, porque você gosta desse assunto. Para mim só vai chegar no lago. E aí, tipo assim, vai aparecer o conteúdo aqui na minha bolha de pessoas que pescam no lago, de por que você não deve pescar no mar. Aí você começa a falar, não, porque isso aqui, porque agride o meio ambiente, porque as baleias, começa a inventar um monte de coisa. Aí do seu lado vai aparecer, por que não pescar no lago? Porque no lago, o pessoal do lago, eles utilizam produtos que prejudicam... Tem as capivaras, e isso é muito prejudicial. Então você fica aqui assim, aí você tá aqui conversando com o cara, e você fala, e aí, irmão, e você gosta de pescar? Pô, eu gosto de pescaria. E você pesca onde? Eu pesco no mar. Já era, meu inimigo. Você mata a baleia, meu amigo. Você mata a baleia. Você fica com o seu barco em altas navegações, você fica poluindo o mar. Não, mas e você? Que acaba com o ecossistema das capivaras e não sei o quê. Você fica jogando o anzol que é prejudicial. Aí você fica assim, as pessoas não têm mais essa conversa. E a falta do diálogo, ela vem também de não ter esse senso crítico de você entender que existem benefícios entre pescar no mar e pescar no lago também como malefícios. E aí você escolhe onde você pesca melhor, né? E aí você pode ter essa discussão. Vai ter dia que você pode até conversar
civilizadamente, vamos pesquisar, vamos pescar no mar e vamos pescar no lago uma vez aqui. Isso faz as pessoas deixarem de ter experiências reais, né? Sim, então a experiência real, né? E aí quando a gente traz para o mundo das redes sociais, o que a gente vive hoje, né? Quando a gente pensa nesse conceito que já não é mais só sobre esquerda, direita, liberais e conservadores, existe uma gama muito grande assim. Às vezes o próprio algoritmo coloca o pai contra o filho, o irmão contra o outro irmão, contra a irmã, os amigos que cresceram na infância, porque cada um tem uma visão, cada um acaba tendo uma visão, e essas pessoas elas não dialogam mais porque esse aqui é o azul, esse aqui é o vermelho, e eu não misturo o azul com o vermelho, e não sei o que. Aí fica nessa, mas no final das contas, existem coisas que são muito mais agregadoras, que agregam essas pessoas do que a política. Política não vou falar política, é partidarismo. O partidarismo, porque todos nós somos seres políticos. Todos nós somos seres políticos. E aí o partidarismo ele acaba se apossando do que é a política, mas política e partidarismo são duas coisas diferentes. E não confundam isso, porque política a gente vive todo dia e o partidarismo é só de 4 em 4 anos. Acabou a eleição, acabou o partidarismo e a gente tem que voltar para o trabalho. Então, tomar muito cuidado, mas óbvio, sempre tomar também, prestar muita atenção quando entra para o lado extremista. Se ofende, se conjura a vida de uma pessoa, se machuca alguém, se é uma parada que coloca em risco a vida de uma outra pessoa, pode esquecer, meu amigo. Isso não tem nada a ver sobre política. Aliás, isso nunca foi sobre política. Como disse o Marito Melendez, do camarada Ernesto que passou por aqui, o corpo é político. Exato. O corpo é político. O corpo é altamente político. Você faz política com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu patrão. Total. Com o cobrador do ônibus. Total. Essa conversa aqui que nós estamos tendo aqui nesse podcast, ela também é política. Né? Então, um fotógrafo, um locutor, publicitário, escritor, né? Você hoje também produtor de conteúdo. A gente tá sentado nessa mesa aqui para falar de diversas coisas. A fotografia também houve uma negociação política para que a gente pudesse nos unirmos e fazer esse ensaio. Porque quando você pega aí já tô indo para uma parada muito além, né? Grego antigo. Polis, a palavra polis é que está relacionada ao povo. Então a política ela está relacionada diretamente ao povo. Então, na Grécia Antiga, a polis, me corrija se estiver errado também, né? Se estiver falando alguma besteira. Mas a polis estava tudo ligado ao que os gregos consideravam que era o povo. Tudo em relação à sociedade. Então, as pessoas que se preocupavam com o que era do povo, da polis, era um político. Né? Sim. E aí depois vieram os cargos, enfim. E aí a palavra foi se desvirtuando ao decorrer dos séculos. Você falou de locução. Certo. Hoje você trabalha... Pode falar no lugar? Hoje você trabalha na Rádio Transamérica. Isso. Solta como que é a missão lá, o que você faz. Depois a gente vai voltar para os livros que eu tenho uma pergunta ainda. Né? Eu trabalhei, voltando, né, a gente segue na linha do tempo da história. Voltei a trabalhar com desenvolvimento de negócios, comecei como analista de negócios e cheguei a trabalhar como um líder mesmo, um líder de projetos internacionais. Então, os projetos da empresa que eu trabalhava assim, a gente tinha contrato com empresas que eram renomadas, empresas que estavam no primeiro escalão, assim, sempre empresas top of mind, né? Então, eu cuidava desses projetos e chega uma hora que acaba cansando também, né? Porque imagina, a minha vida é arte e aí eu tenho que trabalhar dentro do meio corporativo, eu tenho que tomar muito cuidado. A empresa me dava muita liberdade ainda, mas ainda assim o dinheiro me deixava muito feliz, claro, mas não me deixava, não me fazia sentir pleno. E na época preenche a alma. Não preenche a alma. E nessa época eu estava passando por algumas dificuldades também em casa, que eu precisava dar o meu tempo para assuntos mais pessoais, né? Tanto que eu com o pessoal lá da empresa, eu fui mandado embora. Deu um mês que eu saí da empresa, meu pai ficou internado por um mês, assim, ele entubou, quase chegou
um risco de morte, né? Então foi uma coisa muito delicada, mas eu falo, cara, quando a gente se vê perto da morte, quando a gente se vê assim numa situação que um ente querido nosso, ou que a gente passa para uma situação em que nós podemos perder a nossa vida, ou alguém possa perder a vida, né? A gente sempre reflete, falei, cara, é isso, eu vou voltar a trabalhar com locução. Eu tive um canal no YouTube que eu também fazia coberturas de eventos de rock, de metal, e eu falei assim, agora eu vou voltar para a vida de locutor. E aí eu fui dar uma entrevista na RBTV, falar sobre justamente o lançamento do Resquícios, e tinha uma rádio lá, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa rádio, dentro do grupo RBTV, que era a Mais FM, e aí eu comecei a apresentar, virei de fato um radialista locutor, porque eu apresentava de segunda a sábado um programa de sertanejo, hits, trazia notícias, então era bem legal mesmo. Apresentava... Você não tem cara de que sertanejo. Mas a gente aprende a gostar. Sim. A gente aprende a... Não, dá conta do sertanejo. Sim. Então, sertanejo, pagode, hits internacionais. Então, a gente aprende a gostar também. Profissionalismo também. Porque a gente tem que se enturmar com o pessoal. Então, notícias de coisas que saíam a um momento... Eu li até sobre, pra você ter uma noção, agropecuária, né? No programa tinha um momento de agropecuária. Então a gente aprende a falar de diversos assuntos. E depois tinha uma parte, uma faixa horária que era só música popular brasileira. E era uma delícia, né? Trabalhei por 5 meses. E aí quando eu tava trabalhando nessa rádio, eu falei assim, pô, preciso comprar umas roupinhas novas, preciso, né, dar uma renovada. A gente precisa também ter aquela imagem pessoal legal. Eu fui trabalhar numa loja e tava... passando assim, e aí eu estacionei meu carro. Quando eu estacionei o carro, tava rolando um transpedágio. Do lado da loja. Né? Clássico. Transpedágio Transamérica. E aí eu falei, cara, que legal, o pessoal tá aqui. Mas eu falei, pô, os caras estão trabalhando, não vou incomodá-los, né? Porque eu falei, pô, sou radialista, aí, pô, uma rádio aqui. Pô, eu falei, não, acabou. Vou deixar os caras trabalharem aqui em paz, vou fazer minhas compras. Aí tá, fiz minhas compras. Eu tava pensando, falei, que trouxa. Porque rádio não tem essa. Você tem que chegar na cara de pau mesmo e perguntar. Sim. Eu falei, então vou chegar e vou perguntar, sim. E aí, quem tava conduzindo esse transpedágio, o apresentador, era o André Alves. Andrezão, um abraço, eu chamo ele de pai, porque é um cara esplêndido. E o Andrezão, eu conversei com ele, comecei a contar, falei, eu sou radialista, trabalho dentro do grupo RBTV, na Mais FM e tal... como é que funciona aqui, ele começou a me explicar, e aí ele estava fazendo uma marca que, inclusive, até hoje ela patrocina a Transamérica, né, que é a Quartzolite, e ele foi fazer o transpedágio e tal, eu fiquei do lado dele, aí ele fazia as locuções lá, interagia com o pessoal, brincava, e aí ele falou assim, tô aqui com o locutor da Mais FM, aqui, com o Hugo Rodrigo, e deu o microfone na minha mão. E eu fiz uma locuçãozinha assim, ele falou, pô, você faz locução mesmo, hein? Pô, você é bom no que você faz. Pô, me passa seu contato, vamos conversando e tal. E aí o André me recomendou pra trabalhar na Transamérica. E aí eu comecei a trabalhar na Mais FM, no meio da semana, e na Transamérica nos finais de semana. Putz, que né? louco. E aí, em paralelo, né, eu tava também fazendo uns eventos, né? Trabalhei como mestre de cerimônia para a Federação Paulista, fiz 3 cerimônias lá. De futebol? Federação Paulista de Tênis, perdão. De tênis. Federação Paulista de Tênis. Que legal. Então, eu fiz 3 cerimônias da entrega dos prêmios, né? E aí, inclusive, até passou num canal fechado, enfim. Passou no YouTube e num canal fechado. E aí eu, fiz lá a cerimônia, legal. E aí eu faço também cerimônias de eventos corporativos. Certo. E aí eu comecei a investir pesado nisso. E aí tô nesse investimento de ser um profissional da voz. No passado eu também já fiz locução comercial, já gravei algumas locuções em inglês, já gravei locução em espanhol, né? Sempre tem essa vantagem do idioma. Claro. E em português também, né? Já fiz alguns trabalhos para algumas empresas. Meu, sensacional. E é da hora trampar na Transamérica? Cara, eu gosto bastante. Porque o clima... Vamos fazer um jabá da Transamérica. Vamos fazer um jabá. Uma empresa boa de se trabalhar. Se for ruim, fala. Não, mas eu sou muito sincero porque, inclusive, mandar um abraço pro Adriano e pro Michel, que são as pessoas que conduzem lá o trabalho dentro dessa parte comercial da Transamérica,
que é muito divertido. A gente sempre chega na rádio lá, tranquilinho, o pessoal sempre num clima muito descontraído, né? O Andrezão tá junto. Tem outro, porque não só quando tá rolando transpedágio, não rola só o meu transpedágio. Rola um transpedágio com a marca que eu estou fazendo, mas também rola um transpedágio numa outra ponta da cidade, numa outra, então vai rolando você faz o transpedágio? Eu faço o transpedágio Transamérica. Puta, que louco, velho. Então, é muito clássico esse programa, velho. Não, é uma ação clássica, assim, que acontece com as marcas e a gente sempre vai fazer em nome das marcas. E a gente trabalha sempre com as marcas que são marcas que patrocinam a Transamérica. Claro. Né? Então, tem muita marca legal ali que a gente faz, né? Então, eu já fiz Fiat, Jeep, TIM Ultrafibra, a Wonder, a Viapol, Wonder, Viapol, que são marcas que ainda estão lá na rede Transamérica, né? Então, a gente costuma fazer de 1 a 2 ações. Nas ações que a gente faz, a gente costuma também dar os brindes exclusivos, né? Tem os brindes que a gente dá, então o adesivo, uma sacola com quitutes e guloseimas e ingresso para o cinema. Legal. Não somente para ingresso para o cinema, para zoológico, tudo depende do que está disponível ali para que o pessoal disponibilize para a gente. Então é um trabalho muito divertido, né? Muito gostoso você trabalhar com essa parte de locução. E, assim, obviamente que meu objetivo esse ano também é não somente ficar na parte do transpedágio, mas também, se surgir, pintar uma oportunidade de voltar para o rádio, eu aceito, né? Sim, porque eu apresentar... As pessoas falam, pô, mas ninguém ouve rádio hoje, por que Cara, você tive quer... a conversa com o último... Por que você quer ser radialista? Hoje não tem... Mas, cara... Escuta pra caramba, velho. Quem gosta de rádio... Tá no rádio todo dia. Nossa, tá no rádio. Meu tio é taxista e escuta rádio o dia inteiro. É apaixonante. Eu acho apaixonante, sabe? Uma das coisas que eu gostava de fazer, assim, era a abertura de hora. Nossa, alegre, feliz da vida. Né? Tudo depende de acordo com a abordagem e qual o estilo de locução da rádio. Sim. Mas, tá entendendo? É uma parada que não tem como explicar. Eu tava falando com o Crônica, que foi o último convidado, e ele falou não sei o que, rádio. Eu, oi? Aí ele falou, porque rádio, pra quem é músico, dá um dinheiro ainda. Aí eu falei, oi? Aí eu falei, mano, você acabou de falar uma coisa que eu parei pra pensar aqui. Faz anos que eu não escuto rádio, velho. Anos. Porque rádio tem o pessoal paga ECAD. Então ainda rende. Então quando toca música, assim, rende um dinheiro pro pessoal, pros músicos. Então o ECAD também é uma instituição que colabora bastante. E aí as rádios, o ECAD recolhe das rádios, então... Isso ainda, a questão dos direitos autorais, né? Tocou a música, pagou o ECAD, o pessoal vai e retira, né? Então... É uma cultura, né? Sim, cultura. E hoje, assim, as pessoas... Que não pode morrer, né? Igual vinil, igual... Quando a televisão surgiu, falaram que o rádio ia morrer. Por quê? Porque nas rádios tinham as rádios novelas, tinham os noticiários... Né? Tinha na parte do AM a rádio era muito mais falada e no FM era muito mais musical. Mas o que aconteceu foi que a rádio ela se adaptou. A rádio se adaptou e ela sobreviveu junto com a televisão. Sim. Então elas começaram a trabalhar em parceria, em sinergia. Hoje, com a internet chegando, o pessoal está falando assim, não, a televisão vai morrer. A televisão vai morrer porque a internet está tomando... E lógico, tá pegando uma fatia do bolo ali Você vê hoje grandes canais do YouTube que pegam transmissões, ou grandes canais que pegam transmissões de Copa do Mundo, de campeonato brasileiro, de campeonato isso, campeonato aquilo, né? Das Olimpíadas, enfim. Mas isso não significa que a televisão vai deixar de existir. Mas ela vai coexistir com a internet, assim como o rádio coexiste com a televisão e hoje coexiste com a internet. Hoje o rádio... Inclusive as rádios também passam na internet. Aproveitam a onda do podcast, que um estúdio de rádio é basicamente hoje um estúdio de podcast também. Você parar pra pensar. Que na verdade começou antes. Já existia nas rádios. O formato videocast, né? Que
se popularizou com o Joe Rogan lá nos Estados Unidos, aí aqui no Brasil se popularizou com o Flow, esse formato... Já existia nas rádios. O pessoal de rádio... Quem que fazia isso também? O pessoal do Pânico. O Pânico, tinha o Pânico na internet. Eles colocavam uma câmerazinha no estúdio lá, e tanto que tinha os cortes, o pessoal colocava o programa inteiro. O Pânico na Jovem Pan. Que tinha lá na Paulista, não era? Isso. Eu lembro que dava pra subir e ver os caras lá, tal. Você podia ficar ali uns 15 minutinhos. Sim. Tal. Hoje a Jovem Pan, ela acabou... O grupo Jovem Pan acabou fazendo também uma revolução, porque ela trouxe o contexto da internet, ela acabou mudando um pouco do formato dela também, né? Porque é a demanda, cara, é a demanda, mas... É a evolução, né? Mas as pessoas, elas ainda... Por exemplo, a Jovem Pan, o pessoal ainda ouve a Jovem Pan, né? Posições políticas à parte, né? Sim. Porque a gente sabe. E não existe essa, cara. Cada veículo tem uma posição política e tá tudo... Já estabelecido já estabelecido. Muito tempo. Só que no Brasil, lá fora, isso já acontece com a Fox, já acontece com a CNN. Aqui no Brasil, o pessoal tem essa coisa de, nossa, enviesado. Mas, cara, todo meio de comunicação tem o seu viés. E todas as rádios, todas as televisões são concessões federais. Assim como os nossos Instagrams, os nossos... Através do Ministério das Comunicações. Então, assim, tudo, cara, tudo hoje... mas não... Nem esquerda, nem direita. Não, cara, tudo tem um... Cara, tudo. Você tem um viés, eu também tenho o meu viés. E, assim, obviamente que quanto mais a gente... buscar essa neutralidade para quando for se comunicar, para conseguir se comunicar bem, muito melhor. Mas todo mundo tem um viés, inclusive as rádios. E a Jovem Pan também fez a revolução dela, colocando ali câmeras e transformou isso até no modelo televisivo, né? Que a ideia da Jovem Pan que eles foram até para televisão, para canal fechado, enfim. Então, mas na internet eles têm bastante audiência, né? Então, o YouTube foi um modelo rentável. O Tutinha fez uma revolução e as outras rádios, percebendo isso também, foram atrás e foram seguindo mais ou menos esse modelo também para poderem sobreviver. Mano, voltando para os livros, você tem algum projeto para frente? Escreveu esses 3 já era? O povo quer saber ali. O pessoal sempre me pergunta mesmo. Porque esses 3 livros eu falo que é a minha trilogia poética. Um dia eu tenho vontade de fazer o quê? Pegar os 3 livros, compilar os 3 livros, todos os poemas que estão aqui, compilá-los, organizá-los em ordem cronológica, porque existe uma ordem cronológica de acontecimentos. Colocar tudo em ordem cronológica, adicionar mais algumas histórias, que eu falei assim, cara, não vai ter espaço porque eu também tinha limitado as páginas. Eu falei, cara, não tô mais nem aí, vai ter... Já como vai ter mais de 100 páginas o livro, então a gente já, faz tudo, né? Então, colocar esses poemas aí compilados dos 3 livros em uma ordem onde se conta uma história, lançar uma coletânea, adicionando mais uns textos que acabaram ficando para fora, porque o Resquícios, na verdade, a ideia dele era colocar todos os textos que ficaram de fora dos primeiros livros. Só que ficaram textos de fora do Resquício. Então vai ser um resquício do resquício. Resquício do resquício, né? Então a ideia é criar um livro uma coletânea que se chama Adeus Monte Rei, a trilogia poética de Hugo Rodrigo, compilando toda essa história, né? todo esse universo. E eu tinha uma coisa que eu brinco, né? Que eu tinha vontade de que o Resquícios, que o último livro, tivesse um final mais feliz, né? Porque não é que foi um final triste, mas foi um final muito realista, sabe? Foi um final muito, muito realista e, cara, foi isso, né? Só que eu queria, depois quando eu paro pra pensar, já faz 2 anos já que esse livro praticamente foi lançado, né? Vai fazer agora em agosto. Eu queria que ele tivesse um final mais feliz. Então eu até pensei, eu falei, não, eu vou lançar um 4º livro só. Eu só queria um final feliz. Colocar só, né, uma parada mais leve, enfim. Mas eu ainda penso em escrever. Mas não no formato de poesias.
não no formato desses livros. Eu tenho a ideia de escrever um romance, né? Eu ia falar que você tem eu olho para você e falo, esse cara vai escrever umas crônicas. Isso. Inclusive, dentro desse livro tem uma crônica. Tem crônica, né? Que tem as crônicas do Palhaço Tristóvão, que são as histórias que estão divididas em... Você já faz as crônicas. Já faço as crônicas, mas eu ainda quero escrever um romance totalmente num estilo diferente, né? Porque o estilo romancista é uma coisa que eu gosto muito. Né? Então eu penso em escrever um romance e eu também queria escrever uma biografia do meu pai. Que é uma coisa que eu já conversei com ele. Que legal. E que eu quero fazer uma biografia contando a vida dele. Hoje meu pai tem 74 anos. Meu pai foi um chileno que foi embora do Chile em 78. Ele ia para Venezuela, porque a Venezuela na época era um bom país por causa do petróleo e tudo mais, e tinha vantagem do idioma. Ele ia para Venezuela. Mas meu pai falou assim, eu vou passar para conhecer um pouco antes o Brasil e depois eu vou para Venezuela. Só que ele ficou no Brasil desde 78. Ele mora aqui e nunca voltou para o Chile e nunca foi para Venezuela. Então ele viveu muita coisa. Então eu queria contar dos tempos antigos, dos primeiros 28 anos que ele viveu no Chile. Tem muita coisa. Meu pai nunca deixou de ser um chileno. Meu pai sempre se manteve fiel à essência dele, à nacionalidade dele. Mas ele viveu mais tempo aqui no Brasil do que no Chile. E meu pai tem muita história para contar. Meu pai ele hoje é aposentado, mas ele foi engenheiro mecânico. Ele chegou aqui, uma das histórias que são muito legais, né? Que eu conto, inclusive, no Fotografias da Alma, no conto chamado Cidadão Latino-Americano, que é meu pai. Eu conto essa história que quando ele chegou aqui, ele falou assim, eu quero... Ele viu uma palavra que ele achava bonita e ele falou assim, eu quero virar isso aqui porque eu acho essa palavra muito bonita. E a palavra era faxineiro. E aí... Só que ele não falava faxineiro, ele falava fascineiro. Porque o X no espanhol pode ter diversas outras pronúncias também. Então ele falava que o pessoal que contava, minha tia que viveu com ele. Hoje minha tia tem 80 anos, né? Foi a primeira mulher que ele teve aqui. Tia, sim, entre aspas, tá? Não que é a irmã da minha mãe, só pra não ficar estranho. Que ele falava assim, ele falava, quero ser faxineiro para ganhar 1 milhão, né? Que aí essa frase ficou muito marcada e a gente falava essa frase repetida assim para tirar um sarro com ele, enfim. Mas sim, é uma história legal. Meu pai já foi camareiro, meu pai já foi pizzaiolo, meu pai já conheceu o Luiz Gonzaga, já fez pizza pro Luiz Gonzaga, já teve a oportunidade que ele conheceu o Ayrton Senna, teve uma oportunidade que ele conheceu também o pessoal, o Paulo Miklos do Titãs, ele colocou para conversar com o Paulo Miklos no telefone. Enfim. Que maneiro, né? Então meu pai, depois ele virou taxista até ele se aposentar, né? Então, o pai tem uma história muito, muito bonita de superação. Meu rica, pai, né? Uma história muito rica, com muitos detalhes, com muitas reviravoltas. Então, um dos projetos que eu quero também é fazer essa biografia do meu pai, dele contando a própria história. Ô, mano, eu vou lançar um quadro aqui com você, que é uma sugestão do meu primo Francisco Mocinho. Boa! Todo mundo faz, que é aquelas rapidinhas, perguntas rápidas. Certo. E obrigado, primo, pela dica. Essa aí eu vou aderir, hein? Boa. Que eu tava enrolando pra fazer esse quadro. Boa. Mas acho legal. Show. Um estilo musical. Rock. Um escritor. Hugo Rodrigo. Boa. Uma comida. Uma comida. Vou falar a que eu comi recentemente, empanada chilena. Empanada chilena. Empanada chilena. Uma viagem. Monte Rei. Um Instagram de alguém que você segue e usa como referência. Leandro Pires Fotografia. Mano, depois dessa eu tenho que pedir pro cara fazer uma dedicatória aqui, né? Não, mas vou escrever. Não, faz aí essa dedicatória ao vivo aí. Não, vou escrever essa dedicatória. Eu sempre, toda vez que eu vou escrever, eu incorporo escritor, né? Então eu escrevo toda vez que eu escrevo uma dedicatória, eu escrevo com carinho, baseado em todas as coisas que eu vivi com a pessoa. Então, vamos fazer esse registro ao vivo aqui. Ao vivo, eu preciso disso. Então eu vou colocar aqui, para Leandro Pires. Fotógrafo,
Fotógrafo. Videomaker. Puta, enfiei nessa enroscada. Videomaker. Esposo. Já casou? Porque namorido, porque na época, quando a gente fez o ensaio, as coisas estavam começando. Vou colocar aqui, namorido. Pai do George. E pai. São tantas funções que faltam adjetivos. Mas lembre-se, sempre de ser o Leandro generoso e humilde que conheci. Aí o cara já começa até a se emocionar no meio. Obrigado. Obrigado por tudo. Coloco um adeus aqui porque em cada livro eu escrevo uma dedicatória de uma maneira. Tá aqui. Sensacional. Eu escrevo adeus porque a temática do livro é a despedida. No primeiro livro eu escrevo com carinho, no segundo eu escrevo com amor, e como esse é uma despedida, eu escrevo um adeus. Mais um filme. Um filme? Já não estou aqui, que eu falei aqui. Já não estou aqui. Mano, deixa aí sua rede social pra galera. Vou deixar as minhas... Acompanha o cara, velho. Sensacional. Vou deixar minhas redes sociais para quem queira conhecer o meu trabalho. Eu tenho 2 Instagrams, basicamente. O Instagram de poesias, que é o Poeta e Seus Poemas, @opoetaeseuspoemas. E o meu Instagram, que eu deixo como um Instagram mais profissional, onde eu coloco as minhas locuções, onde eu também tenho o meu espaço para ser mais engraçadinho, que é o @HugoRodrigo. Caso você queira conferir também alguma entrevista, né, que eu também, já se inscreve aqui no canal também, deixa o like, vamos fazer essa comunidade crescer. Mas tem o meu canal no YouTube também, que eu também, houve um tempo que eu tive meu canal no YouTube, coloquei as minhas entrevistas que eu fui fazer, que eu fiz nos outros canais também, que eu falo sobre o livro, e também as gracinhas que eu faço lá. Então, pesquisa no YouTube também, Hugo Rodrigo, que obviamente que eu estarei aqui nos comentários também. E acho que é isso. Me manda os links também que eu ponho na descrição do vídeo. Maravilha. E caso você tenha ficado interessado em obter o Resquícios, né? A gente tem aqui o Resquícios, a gente tem o Rubro, que é o segundo livro, Fotografias da Alma, eu tenho pouquíssimas unidades dele. Basta você entrar em contato comigo, né? Você entra em contato comigo através das redes sociais, que aí a gente faz as vendas. Ou em breve também teremos uma nova opção aí. Que a gente conversou ali, em breve teremos. E se tivermos também, o link vai estar aqui. Mano, sensacional. Obrigado. Pedrão, obrigado. Mano, muito bom. Valeu, obrigado. Pra você que ficou até aqui, muito obrigado. Deixa um like aí. Indica esse vídeo para um amigo. A arte no Brasil tem que ser divulgada. É isso. Tamo junto. Um beijo. É isso aí. A arte sempre tem que estar na mesa em relevância. Tamo junto. Fui! Valeu!